Oi pessoal, tudo bom? Então vamos na nossa aula 3 do curso Carreiras, do estágio à sua SA. Então vocês já viram aí no canal já algumas coisas, né? Já foi aí pro mês das mulheres, que é o mês de março, já foi minha mãe, já foi minha esposa. Vamos agora então para nossa aula 3 do curso, que é o carro-chefe do mês, né? O curso Carreira, do estágio à sua SA. Gente, o tema de hoje é um tema que está ganhando cada vez mais relevância. E eu mesmo passei pela transição, tá? Que é da CLT para PJ. Tá ganhando muito destaque, a pejotização tá crescendo. É o que a gente chama do novo mercado de trabalho, né? Que o contrato, aquela lei trabalhista, aquela coisa mais tradicional, já não está tendo mais tanta força, tanta expressão quanto já teve. Hoje agora está crescendo cada vez mais a opção de ser MEI, a pejotização de montar o seu negócio, montar a sua empresa, ou mesmo prestar serviço de forma autônoma, sem ter a sua carteira registrada, e está ganhando força. E vem alguns desafios com isso. Mas vamos lá, vamos entrar então na nossa aula 3. Primeiro pensar, comparar aí o que é o trabalho informal e o que é o trabalho formal. Lembra que na outra aula eu falei de estudo formal e informal? Agora aqui é o trabalho. Gente, o trabalho informal, aquele primeiro ponto assim, não existe contrato. Segundo ponto, pensando na informalidade do trabalho, não tem uma hora definida, uma hora, sabe, para cumprir horário das 8 às 5. Não vai ter isso, ou ao menos não deveria ter isso. Só que aí que tá. Vem um desafio junto com essa vantagem de não cumprir horário, vem um desafio de não ter toda aquela lei trabalhista, aquele estado fraternal cuidando de você, sabe? INSS, fundo de garantia, essas coisas não vai ter. Então, quem trabalha informal tem que ter isso em mente. Eu não vou ter seguro-desemprego, fundo de garantia, 13º, férias remuneradas, eu não vou ter isso. Então, eu preciso, com o que eu ganho do meu trabalho, me garantir isso. Já é um desafio maior. Para quem não está acostumado a ser autônomo, a trabalhar informal, isso é um desafio maior. Em comparação ao trabalho formal, trabalho tradicional, CLT, registro, experiência, você vai ter aí aquela formalidade, chefe encarregado, hora para sair, hora para entrar, escala de folga. Então vai ser 5 por 1, vai ser 6 por 1. Então você vai ter a sua escala, né? Geralmente o caso de professor é 5 por 2, se for em colégio que não tem nada de sábado. O professor trabalha 5 por 2 normalmente. Então, trabalho formal, você vai ter isso, escala de trabalho, hora de entrada, hora de saída, vai ter os direitos trabalhistas, férias, feriado. Assim, gente, para autônomo, para empreendedor, feriado é hora de trabalhar. Para quem é CLT, pode ser a hora de descansar. É importante ter isso em mente. Você quer ter o teu negócio e feriado? Vamos embora, filhão, vamos correr. A não ser que você já tenha aquela margem, aquela gordurinha financeira feita anteriormente para no feriadão ir para praia. Mesmo, tá, agora a pandemia nem pode ir pra praia, mas vocês entenderam a ideia, o exemplo. Vamos pensar então como que veio, né? A gente chama muito da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Da onde que vem isso? Já tem um tempo no Brasil, né? Foi o presidente Vargas, lá em 43, que fez a CLT, que é esse projeto que nós temos aí das leis trabalhistas, e realmente do contrato de trabalho lá atrás. Qual era a função básica? Regular a relação entre empregado e empregador, sabe? Nós, mortais, e os patrões. Colocar, ó, até que pode, ali já não pode. Era realmente organizar essa conversa, essa relação entre eles, entre os atores diferentes. E outra coisa que foi importante na CLT, que foi a delimitação de o que é considerado o salário mínimo legal. Por que, gente, isso foi importante? Porque pela lei poderia se ganhar pelo menos aquilo para cima. Então, olha que legal. O mercado sabia que qual seria o valor mínimo a receber por um trabalho, não importa qual seja o trabalho. Na ausência desse salário mínimo, aí seria uma relação de acordo, de conversa, de negociação. Então isso deu uma base. Qual que é o ruim da lei do salário mínimo? Porque aí o patrão pode falar, eu pago o mínimo, tô na lei. E nós sabemos que o salário mínimo hoje, para a realidade brasileira, inflacionária e tudo mais, ele é insignificante. Não que ele seja insignificante, mas que ele não é suficiente. Então vamos melhorar essa frase, ele é insuficiente para atender todas as demandas de uma família. E realmente é. Hoje está R$ 1.100, não atende uma família inteira. Paga um aluguel de casa e aí, faz o quê? Então é difícil, né? E se tiver só uma pessoa trabalhando em casa com salário mínimo como renda, é realmente desafiador.
Aí muita gente vai falar para mim, ah, professor Celso, mas aqui, ó, a CLT traz estabilidade. Na minha cabeça, quando fala traz estabilidade, vem uma interrogação e não uma exclamação. Por quê? Porque, tá, você fala estabilidade por quê? Por causa do estado fraternal ou por causa do seu trabalho? Como assim estado fraternal? Porque o Estado te dá o fundo de garantia, reserva para você e rende, ele tem o INSS, ele tem o seguro-desemprego, tem até o... Tá, tudo bem, mas em contraponto tem que pagar o imposto de renda, ok, mas você conta estabilidade por isso, você vai sair de lá e vai ter para onde recorrer, ou porque o seu trabalho realmente é estável. Então, contar com um governo é uma coisa, contar com trabalho é outra coisa, contar com você também é outra coisa. É importante ter isso em mente também. Caso você não tenha sua carteira assinada, não seja CLT, faz as reservas que você faria normalmente, guarda 8% da sua receita bruta numa conta, que seria seu fundo de garantia. Guarda um dozeavos da sua receita, também numa conta, que vai ser as suas férias. Então dá para você se estruturar e quando chegar nesses momentos, ter também para onde recorrer financeiramente. Em contraponto aí à CLT, é o que tem ganho força, é um movimento chamado de pejotização, ou seja, transformar os trabalhadores em PJ. Como que funciona isso aí, né? Basicamente, uma forma assim bem simplificada, são trabalhos sem o vínculo empregatício, ou seja, não tem registro de trabalho. Vai ter um contrato. Você contrata o saber de hoje, não é o Celso, contrata o saber de hoje para dar um curso ou uma palestra na sua empresa, fazer um treinamento com a sua equipe. Você pode fazer isso. Não é o professor Celso, contratou o saber de hoje, que é a empresa do professor Celso. Então, até isso mudou na relação. Com isso cai a carga de impostos, não precisa fazer um contrato de CLT. Ficou mais fluido. Só que em contraponto, os direitos trabalhistas também não vão existir. Eu não vou ter a minha folga garantida, eu não vou ter um 13º garantido. Então é importante ter isso em mente também, que vai mudar a relação para os dois lados. Se a gente for pensar aí, qual seria o melhor cenário do trabalho informal, não CLT, seria abrir o MEI. Não importa a sua área, vai, sei lá, você vende pamonha, pode virar MEI. Você é professor, pode virar MEI. Você é artesão, pode virar MEI. Qual que é a ideia do MEI? É um microempreendedor individual. Você vai ter o seu CNPJ, você vai ser uma empresa, vai montar a sua empresa. E a vantagem do MEI é que você tem acesso ao INSS para se aposentar ou para tirar licença médica. Você, mulher que pretende ser mãe, se você for MEI, você pode sair de licença e o governo te garante aí uma renda mínima, naquele período que seria a licença maternidade. Então, olha que bom. Mesmo não sendo CLT, você consegue morder um pedacinho desse estado fraternal que nós temos no Brasil. Então dá para fazer isso com uma opção que, se eu não me engano, é em torno de R$ 60 por mês para você manter as taxas e custos do microempreendedor individual. Outra opção de trabalhar sem ser CLT é o trabalhador autônomo sem o CNPJ. Aí vai subir um pouco a carga de imposto em relação ao MEI, porque o MEI é fixo. Quando você trabalha autônomo, vai ser por percentual do trabalho, só que também tem a vantagem que caso você mantenha ainda um CLT, você pode pedir seguro-desemprego, porque quem tem CNPJ não pode pedir seguro-desemprego. Então tem que entender também qual é o seu momento. Se já tem um trabalho, tem um contrato efetivo, pega alguma coisa por fora, pega algo como terceirizado, porque o autônomo, ele é assim, você não vai ter a estrutura que o CLT tinha. Mas também, em contraponto, reduz a carga, não paga imposto de renda, por exemplo, paga só o imposto sobre a nota fiscal do serviço. Então, ele também é informal. Qual que é a grande vantagem aí? Você fica livre, sabe? Você não precisa se preocupar com, ai, nossa, eu tô aqui há 10 anos, se eu pedir as contas, eu perco meu acerto de contas. Não, você não vai ter acerto de contas. Então, tá insatisfeito, fala, ó, brigadão, tchau, tô indo embora. Então, tem essa vantagem. Quando a gente fica presa naquela, nossa, eu não vou abrir mão da minha multa de fundo de garantia, você fica preso. Então, tem esse contraponto. Só que você também não vai ter o fundo de garantia. Se o patrão falar, olha, obrigado, tchau, 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 se vira. Então é importante pensar nisso, né? Chamar o saber de hoje, a consultoria do Private, para organizar, então, um planejamento de blindagem patrimonial. Ó, até aquele outro curso que a gente já deu em outro momento aqui no canal. Então vamos lá, vamos fechar aqui nossa revisão de 5 pontos. Primeiro, trabalho pode ser formal e informal e os dois terão aí vantagens e desafios. Cada um vai ter dentro do seu escopo.
Segundo, a CLT é lá da década de 40, então assim, ela cabe realmente revisão. E eu não vou dizer que ela cabe extinção, porque não, eu sou contra extinguir a CLT, ela é necessária. O direito trabalhista ele é necessário, mas ele precisa ser realmente modernizado. Terceiro ponto, a CLT, gente, ela não garante estabilidade. O que ela garante são recursos de segurança financeira na ausência de emprego. E nós sabemos que é limitado. O seguro-desemprego hoje paga um salário mínimo e meio. Então, se você ganha 2, 3, 4, 10 mil reais, o seguro-desemprego não vai cobrir a sua renda. Então, assim, tem que ter isso em mente também. É uma estabilidade que não é efetivamente estável. A estabilidade é o seu trabalho, não é o contrato, não é o regime que você foi contratado. Quarto ponto, ser PJ pode trazer vantagens. Essa liberdade de transitar de um lugar para o outro vai ter, só que vai ter aí os desafios também de você não ter os direitos trabalhistas. Mas a estabilidade é uma coisa que para mim ela não existe em nenhum cenário nem em outro. Ela vai existir mais de acordo ao seu ritmo de produção, de entrega, do que do regime que foi contratado. E o quinto ponto, gente, sem CNPJ, sem patrão, sem garantias. Olha que engraçado isso, né? Porque muita gente fala, eu não quero ter um patrão, quero trabalhar para mim, vou, sei lá, vou virar Uber, trabalhar para mim. Só que tá, que bom, você não tem patrão, mas que garantia você tem? Garantia só se o aplicativo funcionar ou se não funcionar. Você bater o carro e aí? Então, você tem que pôr na balança isso. Como é a sua relação com o patrão sem patrão? Como é a sua relação com direito trabalhista sem direito trabalhista? Qual é a sua relação com a renda? É melhor um salário carregado de tributos que morde um pedaço dele, mas te garante outras coisas, ou um salário sem essa mordida de impostos, mas que você vai ter que construir garantias para esses cenários de ocorrências, de surpresas que pode acontecer aí como um desemprego, ou não um desemprego, mas uma impossibilidade de trabalhar. São coisas diferentes. Então é importante pôr tudo isso na balança antes de assumir uma carreira. Tá bom, gente? Então um grande beijo. Ficamos aqui por mais um O Saber de hoje. Tchau, tchau!